Bom dia a todos, vamos falar com Deus, feche os olhos, vamos entrar na presença. Grande É o Senhor, Senhor, e digno de louvor. na cidade do nosso Deus, Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a alegria de toda a terra. grande Grande é o Senhor, é o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos o teu nome Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande é o Senhor Grande é o Senhor, e muito digno digno de louvor. na cidade do nosso Na Deus, cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. grande Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele, Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. confiamos Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração, e há uma convicção de que o Senhor é grande, é soberano, é Senhor sobre todas as coisas, o Deus que fez os céus e a terra. Tu és o Deus que, com o poder da sua palavra, chamou à existência todas as coisas daquilo que não havia. O Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós, para sacrificar-se por nós. E em nome do teu filho, em nome daquele que venceu todas as coisas, em nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia,
e que está assentado à tua direita, intercedendo por nós, nós entramos em oração. Queremos agradecê-lo mais uma vez por isso, porque estar na tua presença, entrar em oração, estar aqui para te buscar, Senhor, é uma honra, um privilégio que bilhões de pessoas não têm. Bilhões de pessoas nunca ouviram falar do nome de Jesus, e outras tantas não creem nele, estão fora da tua presença, não sabem sequer o que significa estar na presença de Deus, não sabem o que significa ter a presença de Deus. E nós queremos agradecê-lo, porque estar aqui para te buscar mais uma vez é uma honra. Não há dinheiro, não há riqueza que possa comprar este privilégio, esta honra, até porque estamos aqui por causa da tua misericórdia, tua compaixão. Não podemos jamais esquecer que se não fosse a tua misericórdia, tua compaixão, nenhum de nós estaríamos na tua presença, continuaríamos em trevas, como muitas pessoas estão. Queremos agradecê-lo por mais um dia e por estarmos aqui, o saber que o Senhor ouve e responde, o saber que nós não buscamos um ídolo, um Deus feito pelas mãos dos homens, não estamos e nem buscamos um Deus de pau de pedra como tantos que existem, mas buscamos o grande Deus, o Senhor dos senhores, o Deus soberano, absolutamente grande e poderoso, que garantiu que mesmo que habite no alto e no santo lugar, mas é fiel, é misericordioso para habitar junto ao contrito de coração, ao abatido de espírito. Sim, tu és o Deus que tem o poder para erguer do pó o desvalido e do monturo necessitado, e que pode colocá-lo ao lado dos príncipes. O Deus que tem o poder para levantar aquele que está no fundo do poço e colocá-lo numa posição de honra, de respeito. O Deus que cumpre a sua palavra, que não esquece das suas promessas. Deus que não abandona nem desampara aqueles que estão voltados para Ele, que prometeu dizendo: jamais te abandonarei, jamais te desampararei. O Deus que tem as suas mãos
estendidas para salvar. Tu és o nosso Deus, o Deus que atende a súplica, o Deus que salva, que responde, que transforma, que liberta, o Deus que cumpre a sua palavra e que prometeu que a sua presença, o seu Espírito estaria conosco, com os seus seguidores, por todos os dias. Nós te glorificamos, te exaltamos, pedimos em nome de Jesus, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Sempre que vem a luz, a tua luz, a luz do teu poder, as trevas se dissipam, porque elas jamais prevalecem contra a luz. Que a luz do teu poder resplandeça sobre nós, que a nossa vinda aqui não seja inútil, em vão, que haja respostas, renovação espiritual, regeneração, e o Espírito Santo convença os corações acerca da tua vontade, que o Espírito Santo revele qual a tua boa, perfeita e agradável vontade, que o Espírito Santo traga ânimo, coragem, força, que o Espírito Santo coloque nos corações um desejo de aproximar-se muito mais de ti. Ó, tu és o nosso Deus, que o teu poder, Senhor, venha abençoar, abençoa esta reunião, dirija, orienta, que eles possam retornar com a certeza de que o Senhor falou com eles, eles possam retornar com direção, suas forças renovadas, sua fé, sua confiança renovada, para que o teu nome seja engrandecido. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Como é importante, meu Jesus, feche os olhos e cante sem ti, que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, poder ouvir a tua voz, a falar, navega no meu coração. meu servo não tem, meu servo não tem mais, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. confia em mim, Então verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar, Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. e sempre ouço, E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão linda, tão cheia de amor por ti. meu servo, Servo, não temas, pois eu te escolhi.
Sei que é difícil. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas. Meu servo, não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil, Mas confia em mim. confia em mim. Confia em mim. E então, Tu verás o meu poder. com os olhos fechados, olha assim, em nome de Jesus, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe. Dá-nos condições de ouvir a tua voz, compreender a tua vontade, receber a tua direção, ter as nossas forças espirituais renovadas. Dá-nos condições para oferecer o melhor de nós, que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós. Em nome de Jesus, graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar um pouquinho. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a... No livro do profeta Isaías, capítulo 41. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também Que me conheces. Se me assento, me levanto. Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando. sabes todos os meus passos. Sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, Sei que em tudo me conheces. sei que em tudo me conheces, Senhor, Eu sei que tu me sondas. sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, Sei que tu me sondas. eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas de volta. Deus, tu me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. Tal ciência grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. sei que ali também te encontro. Se o abismo está na minha cama, Se o abismo está em minha cama, sei que ali também. sei que ali também me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, Eu sei que tu me amas. eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor,
Graças a Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção, mas não é só prestar atenção, e a palavra de Deus alcançar apenas a mente, entrar nos ouvidos, alcança a mente e não vai ao espírito. Aí não adianta, não acontece nada. Você pode, teoricamente, intelectualmente, compreender, mas se a palavra não alcança o espírito, ela não produz vida, ela não produz fé. A vida eterna é o objetivo mais importante, é a conquista maior. Na vida eterna, para aqueles que conquistarem a salvação, porque haverá vida eterna para todos, não tem exceção. Haverá vida eterna na condenação para muita gente, porque não creram, não creem, não crerão em Jesus. Passarão a eternidade gemendo, sofrendo, não cessa eternamente, não são 50, 100, 200, 300 anos, eternamente. E haverá vida eterna na presença de Deus para aqueles que forem salvos. Para aqueles que forem salvos, na vida eterna, não há problemas, não há dores, não há dificuldades, não há aflições, não haverá lutas, não haverá choro, não haverá prantos, não haverá nada disso, diz a Bíblia. As lutas se dão aqui, nesse mundo. As aflições, as adversidades, as circunstâncias contrárias, os motivos de sofrimento, de choro, de lágrimas, de dor, existem aqui. Aqui a vida passa rápido, diz a Bíblia. É como uma nuvem que passa. Nascemos, daqui a pouco você está com 10 anos, 20, 30, 40, 50. É rápido, passa rápido. Mas enquanto estamos aqui, neste mundo, onde se dão as lutas, as aflições, as adversidades, as circunstâncias contrárias, nós temos que saber lutar. Nós temos que saber lutar, ainda que o nosso objetivo maior, principal, seja a conquista da vida eterna. Ainda que estejamos buscando a pátria celestial, o cristão tem que visar a vida eterna como o seu objetivo principal. Muito bem, mas enquanto estamos aqui, tem lutas, tem aflições, tem problemas, tem circunstâncias contrárias, tem impossibilidades, tem motivos de sofrimento. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que saber lutar. O nosso objetivo não é aqui. A vida eterna é o objetivo principal. E uma das coisas importantes, e a Bíblia vai mostrando isso, mostra isso, e à medida que vai passando os dias, a gente vai entendendo como é importante não temer. Como é importante não temer. As pessoas incrédulas, com a sua capacidade natural, seu esforço natural, a sua personalidade, existem aquelas que elas têm mais coragem para viver a vida, mas elas não têm a fé em Deus, elas não têm Deus. Então, por mais que elas tenham coragem, sejam corajosas, mas elas vão se deparar com muitas impossibilidades e elas verão que, de fato, elas não têm condição de vencer tudo.
Isso acontece. Por outro lado, o cristão, mesmo que ele tenha o conhecimento das Escrituras, ele conhece a Bíblia, ele tem conhecimento das Escrituras, mas se ele viver atemorizado, ele não consegue manifestar a sua fé, ele não consegue demonstrar confiança. Surge uma doença, surge uma enfermidade, seja ela curável pelos recursos da medicina ou não, se o cristão temer aquela doença, a tendência é que ela venha a se agravar. E se for uma doença incurável pelos recursos da medicina, e ele estiver na condição de ter que buscar um milagre, eu tenho que ser curado de uma doença que os médicos, os recursos da medicina não podem curar. Com medo da doença, ele não consegue manifestar a fé. Se tem um problema lá na sua casa, na sua família, seu marido, sua esposa, ou com seu filho, eu estou com um problema. Se você teme aquele problema, você não consegue manifestar uma fé para vencer aquilo. Você não consegue demonstrar uma confiança plena, porque não há como você dizer, eu estou crendo, mas ao mesmo tempo eu estou com medo. Eu estou com medo desse problema, mas eu estou crendo que Deus vai fazer. Isso não funciona. Eu estou confiando em Deus, mas eu estou com medo. Não funciona. Porque não se confia com medo, nem se crê com medo. Quando Jairo, são muitos exemplos, mas quando Jairo foi buscar um milagre para sua filha, e ela estava muito mal quando ele saiu de casa, e ele chegou até Jesus, na hora que ele foi falar da filha, pediu um milagre, a cura da filha, alguém gritou lá e falou, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu, porque naquele intervalo ela morreu. Até ele chegar até Jesus e falar, ela morreu. Jesus disse, não temas, crê somente. Não há como crer e temer ao mesmo tempo. Não há como confiar e ao mesmo tempo eu estou com medo. Eu estou passando por uma situação, mas eu estou com medo dessa situação, mas eu estou confiando em Deus. Isso não bate, isso não funciona. Porque não existe confiança com medo. Nem existe fé pura com medo. Então, os incrédulos, eles, com a sua personalidade, sua determinação, alguns têm mais coragem para enfrentar. Mas não têm a fé, não têm Deus. Vão se deparar com muitas situações e vão ser derrotados, com toda a coragem que têm. Mas a gente tem que aprender que o cristão, mesmo que ele conheça a palavra de Deus, entreguei minha vida, me batizei, conheço a palavra de Deus, se ele carrega dentro de si o medo, ele não consegue manifestar a fé, ele não consegue confiar em Deus. Eu estou lá trabalhando, o meu emprego, mas veio uma crise. Eu estou orando pelo meu emprego, mas eu estou com medo de ser mandado embora. Então não há uma fé pura. Essa fé que se diz que está mostrando, misturada com medo, ela não é uma fé pura. Eu estou orando para não ser mandado embora, mas está com medo de ser mandado embora. Aí eu tenho lá o meu negócio, a minha empresa. Estou orando pela minha empresa, pelo meu negócio, mas eu estou com medo de que a minha empresa, o meu negócio venha falir. Está orando, mas está com medo. Está orando, mas está com medo daquela circunstância, daquela situação. Então,
a Bíblia, palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, sempre mostrou e mostra que é fundamental que aqueles que pertencem a Deus aprendam a não temer, a não ter medo de problemas, circunstâncias, situações, impossibilidades, não ter medo. Quando se está correndo risco iminente de vida, alguma coisa acontece, o risco iminente de perder a vida ou de ser destruído por alguma coisa, um risco de vida. É natural que o medo venha, o instinto natural leve a pessoa a buscar uma maneira de se proteger. Passou, passou. Esse é uma situação que pode ocorrer. O que não se pode é permitir que o medo prevaleça no coração, porque ninguém consegue exercitar a fé, manifestar uma fé estando com medo. Ninguém consegue demonstrar uma confiança plena em Deus estando com medo. Eu estou com um problema no casamento, eu estou com medo de que o meu casamento acabe. Mas eu estou orando pelo meu casamento. Está orando, mas o medo está lá no coração. Aquele medo, sentimento de medo, impede que essa fé seja pura, exercitada de uma maneira pura. Eu estou orando e confiando em Deus, mas eu estou com medo. Esse medo impede que essa confiança seja plena. E muitos cristãos, eles não aprenderam, ou pelo menos não entenderam a importância disso. Eu não posso temer. Nós estamos vivendo dias, por exemplo, não são dias, são meses, com essa pandemia. O medo dentro de muitas pessoas se multiplicou, por vários motivos. Tem gente com medo de adoecer, tem gente com medo de passar perto do outro, tem gente com medo de... Tem gente com medo de tudo, tem gente que está com medo da própria sombra. Essa coisa piorou, se multiplicou. Então, é muito importante aprender isso. Eu conheço a palavra de Deus, entreguei a minha vida, mas eu não posso permitir que o medo me domine, porque senão eu não vou conseguir, não vai conseguir manifestar, exercitar a fé que existe dentro do coração. Eu não posso permitir que o medo tome conta do meu coração, porque senão eu não vou conseguir demonstrar uma confiança plena em Deus. A fé, ela é definida como certeza. Certeza de coisas que se esperam. A convicção, convicção. Não tem nada a ver com sentimento, com o que se sente, é convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé. E a segurança, a confiança. A confiança é um estado de segurança. Pode estar tudo contrário, mas quando há confiança, há segurança. Davi expressou isso muito bem no Salmo 27. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim eu terei confiança. Quer dizer, uma coisa por fora tá terrível, mas eu estou seguro. Isso é confiança. Então, porque muitos cristãos não aprenderam a vencer o medo, eles não conseguem manifestar a fé que existe dentro deles.
Eles não conseguem apresentar uma confiança. Ora, as lutas se dão aqui, elas não se darão na vida eterna. Ou eu estou preocupado com os problemas lá da vida eterna. Não vai ter problema na vida eterna. Problema na vida eterna. Eu preocupado com as impossibilidades na vida eterna, as dificuldades que podem acontecer na vida eterna. Vida eterna não haverá. Para os que forem salvos, presença de Deus, vai desfrutar da presença de Deus e de tudo quanto Deus preparou. Não haverá choro, lágrimas, gemidos, motivos de sofrimento. Não tem que pensar em problemas para a vida eterna. As lutas se dão aqui, enquanto estamos aqui. Então, enquanto estamos aqui, preciso viver a palavra de Deus, andar na presença de Deus, viver fielmente a palavra de Deus, manter-se de acordo com a vontade de Deus, perseverando na vontade de Deus, para assegurar a vida eterna. Mas eu tenho que saber lutar, porque aqui tem lutas, aqui existem lutas. Aqui é mais ou menos como atravessar um rio. Atravessar o rio. Tem hora que a água está mais agitada, tem hora que as ondas estão mais fortes, tem hora que tranquiliza. Eu tenho que aprender a lutar aqui. E duas coisas fundamentais é a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Fé e confiança. Quantos cristãos, com tudo que aconteceu aí no país, e não só aqui, no mundo, pandemia, e aqui no Brasil juntou um monte de coisa, politicagem, tanta coisa, injustiça, crise econômica, tanta coisa que aconteceu junto. Veja quantos cristãos estão dominados pelo medo, e cristãos com medo de adoecer. Não pode ter medo de adoecer. É uma pandemia, tem que tomar os cuidados, toma os cuidados, mas eu não posso viver com medo de adoecer. Não posso viver. Eu não posso viver com medo de adoecer em época nenhuma. Eu vou cuidar do meu corpo, da minha saúde. É um corpo físico, requer cuidado, muito bem, mas eu não posso viver em época nenhuma de adoecer. Eu estou com medo de adoecer. Eu estou com medo de perder, eu estou com medo de fracassar naquilo, eu estou com medo do futuro, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Quem vive com medo, ainda que conheça muito bem as Escrituras, mas na hora de manifestar a fé não consegue. Na hora de demonstrar uma confiança, não consegue. Então, Isaías 41, eu não vou ler todo o capítulo, é extenso. Uma parte dele fala a respeito de Deus. Olha um pouquinho para mim, a gente já vai ler, para a gente ganhar tempo. Uma parte do capítulo, Deus está falando de levantar Ciro. Ciro era o rei da Pérsia. Israel estava dominado lá no exílio da Babilônia, dominado pela Babilônia. E Deus decidiu levantar Ciro. Ciro não era um homem de Deus. Ele não era um homem de Deus. Mas Deus decidiu usá-lo. Às vezes até ele é chamado de justo, não porque ele era justo, no sentido de obedecer, andar com Deus, não. Mas é porque Deus o usou para cumprir os seus justos objetivos. Então Deus estava levantando Ciro, que era da Pérsia, atualmente é o Irã, mas naquela época Pérsia, para destruir, vencer as nações e proteger Israel. Proteger Israel. Porque Deus tinha um objetivo com Israel. O primeiro povo, tinha, não tem. O primeiro povo que ele escolheu. Então, ele estava dizendo, eu estou levantando Ciro, e ele vai prevalecer contra as nações e vão proteger vocês, porque Deus tinha objetivos. E através desse povo de Israel, o primeiro povo que Deus escolheu, viria o cumprimento da grande promessa, porque desse povo surgiria o Messias, que traria salvação para todas as nações da terra. Enfim,
resumindo, a metade do capítulo é isso. Mas Deus fala com esse povo que estava lá, e que Deus tinha um grande objetivo com eles, mas eles não podiam temer as lutas, a destruição, as adversidades, os inimigos. E diz assim, vamos para o versículo 8, porque os primeiros já foi resumido. O mais importante é o que está aqui para hoje. Isaías 41, 8, mas tu, ó Israel, está falando com o povo de Israel, servo meu, tu a quem elegi, escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Segunda vez, ele diz, não temas, eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Nós vamos encontrar na Bíblia inúmeras passagens e situações diferentes em que Deus, ou diretamente, ou usou seus servos, suas servas, usou Jesus, usou seus profetas, enfim, por várias vezes, ele exortou o seu povo, ou pessoas, dizendo, não temas, vocês não podem temer, vocês não podem temer. Então, o cristão que não aprende, que não se conscientiza a respeito disso, ele vive numa situação muito difícil. Porque existe uma fé dentro dele, existe. Às vezes, uma confiança, só que ele permite, muitas das vezes, que o medo em relação às circunstâncias, problemas, futuro, situações, impossibilidades, ele permite que o medo prevaleça no coração dele. Então está cheio de cristãos que eles precisam manifestar fé para eles vencerem determinadas lutas. Eles precisam demonstrar uma confiança em Deus para eles saírem de determinadas situações, para eles prosseguirem de pé. Eles precisam da fé e da confiança, mas muitas das vezes eles não conseguem. Por quê? Porque eles estão com medo. E quando a pessoa está com medo, o medo enfraquece e produz dúvida. O medo impede que a fé, que é uma certeza, seja exercitada como deveria. A confiança, né? Confiar significa se apoiar, se fiar em Deus. Então, nós vamos viver todos os dias, sem exceção. Não tem exceção. Todos os dias nós precisamos manifestar nossa fé, todos os dias. Todos os dias nós precisamos demonstrar confiança em Deus. Por quê? Porque o mundo é de lutas. São lutas que surgem, lutas que aparecem, lutas e lutas e lutas.
Todos os dias existe a necessidade de demonstrar fé. Eu tenho que demonstrar minha fé. Eu tenho que continuar vivendo a minha fé. Eu tenho que continuar na fé. Todos os dias nós vamos ter que demonstrar para Deus confiança. Confie em Deus. Agora, quando existe medo, isso se torna impossível. Você, por exemplo, eu dei alguns exemplos aqui, existem tantos e tantos exemplos. Tem gente que tem medo de não permanecer com Deus. É que você vai permanecer se está com medo. Você tem que ter a fé e fazer a sua parte, e tem que ter a confiança. Eu vou permanecer com Deus. Nada vai me tirar da presença de Deus. Mas tem a quantidade de cristãos que estão com medo é muito grande. Essas promessas que Deus fez, primeiramente, para Israel, para o povo judeu, elas também se aplicam a nós. Nós também somos descendentes de Abraão, espiritualmente falando. Assim como aquele povo não podia temer a destruição, poderia temer o que iria acontecer no futuro, mas eles tinham que ter a fé e a confiança. Deus vai cumprir os desígnios dele para conosco, ainda que ele tenha que usar um homem que não era um homem de Deus, mas ele usou. Ele vai cumprir na nossa vida os propósitos dele. Eles tinham que ter essa fé e essa confiança. Mas por que Deus, por várias vezes, disse para eles: não temas, não temas? Porque é sabido que com medo não se consegue manifestar fé, nem confiança em Deus. Eu estou com medo se eu vou conseguir, minhas necessidades serão supridas. Estou trabalhando, mas tenho medo de perder o emprego. Eu tenho o meu negócio, estou com medo de perder os meus negócios. Ou eu não trabalho, mas eu tenho medo de que falte as coisas para mim. Como é que vai manifestar uma fé e uma confiança de que Deus vai suprir? Com medo? Não, com medo não é possível. Não é possível. E muitos cristãos, eles estão com medo. Veja o que estamos indo para 4 meses com essa coisa de pandemia, um monte de governadores, políticos, prefeitos aí, bandidos, muita gente morreu, mas podia evitar a morte de muita gente, né? Muita gente desviando dinheiro, igrejas se fecharam, muita coisa aconteceu, mas o que aconteceu com muitos pastores, muitas igrejas, muitos cristãos? Demonstraram um espírito de medo tremendo. Tremendo. Pode acontecer o que for. Podem pegar alguns políticos e dizer: olha, vocês podem fazer culto e tal. Ainda assim tem pastor que fala: não, meu Deus, eu não. O próprio pastor está com medo de ser infectado, está com medo de que os membros sejam infectados, está com medo. Onde os cristãos estão com medo de tantas coisas, não é só em relação a isso. Mas no meio de tudo isso, o diabo está se aproveitando. Um monte de igreja já fechou e não vai abrir mais. Um monte de cristãos se desviaram. Tem gente que sem pandemia, sem nada, já é fria. É um domingo aqui, outro lá, não sei aonde. É um domingo aqui, outro domingo lá, frieza, compromisso com Deus. Não tem um propósito com Deus. Ou ficam esperando o problema para poder dizer: eu vou na igreja. Já tem um monte de cristãos frios, um monte de cristãos desinteressados. No meio de tudo isso que está acontecendo, um monte de gente se desviou, um monte de gente enfraqueceu, igrejas fecharam. E acontece uma série de situações. E você ainda vê pastores e você vê cristãos com medo. Eles vão com medo. Com medo.
Não é gente que está doente, que tem que ter um cuidado, não. É gente que está com medo mesmo e acabou. Parece que Deus não existe. Parece que Deus não existe. O diabo, o desgraçado, foi no alvo. Vamos arrumar um jeito de abatê-los. E abateu muita gente. E muita gente continua do mesmo jeito. Quando a gente vê pessoas incrédulas, com medo, atemorizadas na vida, a gente entende. É péssimo, mas a gente entende. Mas quando você vê cristãos permitindo que o medo domine o coração deles, aí é mais do que péssimo, porque a fé não vai funcionar, a confiança não vai funcionar. Então Deus falou por 3 vezes, dizendo: não temas, não temas e não temas. Por que Deus fica, às vezes, repetindo as mesmas exortações? Deus é tão objetivo, tão direto. Você pode ver, é objetivo, é direto. Por que não temas? Não temas, não temas, porque um dos maiores problemas daquele povo naqueles dias era esse. O medo dominou aquele povo. E eles não podiam temer, eles tinham que crer e confiar. Deus vai cumprir na nossa vida as promessas dele, os desígnios dele. Ainda que ele tenha que usar alguém que não é dele, não pertence a ele, mas ele decidiu usar e pronto. Então eu quero ler alguns versículos. Você talvez já tenha ouvido tantas vezes sobre isso. E talvez você esteja ouvindo de novo. Você, como cristão, você tem que lembrar-se disso. Se você permitir que o medo domine o seu coração em relação a qualquer coisa, a sua fé, a sua confiança, você pode ser uma pessoa muito sincera com Deus. Você não vai conseguir usar a sua fé, você não vai conseguir confiar em Deus. Você está trabalhando? Estou. Você é fiel a Deus? Sou. Você trabalha como um cristão? Você dá exemplo lá? É para chegar às 8, você chega antes das 8? Ou você chega às 8h10, 8h15, 8h20, correndo, desesperadinho, desesperadinha, porque, me atrasei de novo? Como é que você trabalha lá? Você é um funcionário que dá o melhor, você fica enrolando, faz de qualquer jeito, fica... Não, eu faço o melhor. E eu sou fiel a Deus. Você tem que ter a fé e a confiança de que Deus vai lhe abençoar. Se você sair de lá é para uma coisa maior e melhor. Amém? Amém? Mas não adianta falar só amém. Se tiver com medo de perder, não adianta. Se tem lá o seu negócio, tenho. Você cuida bem do seu negócio, trabalha honestamente, ser honesto no seu trabalho. O que você vende lá? Eu vendo lá alguma coisa, mas e aí, você trabalha corretamente? Ou você é aquele comerciante trapaceiro? Se chega uma pessoa com aparência, é um preço. Se chega outra com aparência melhor, é outro preço. Não. O que eu faço da melhor maneira possível. Eu sou comerciante, sou um construtor, seja lá o que você tem o seu negócio, né? Como é que você faz? Eu dou o melhor. E trabalho honestamente. Você tem que ter a fé de que Deus há de abençoar você. Você tem que ter a confiança de que Deus é Deus para te abençoar. O que Ele tiver que fazer para suprir você, abençoar você, Ele há de fazer, ainda que milhões, talvez agora mais de 20 milhões de pessoas estejam desempregadas. Milhares de empresas, são milhares de empresas que foram à falência, não vão abrir mais. Ainda assim, você tem que ter a fé de que Deus vai abençoar você. Está compreendendo, sim ou não?
Mas com medo não dá, com medo não dá. Não adianta só dizer amém. Esse medo tem que ser dissipado. Eu não posso viver com medo. Eu tenho que crer e confiar que Deus há de abençoar. Vou fazer o melhor. Faço o melhor, de fazer o melhor. Porque se você conhece a palavra de Deus, mas trabalha de qualquer jeito, aí eu não posso, nem vou dizer que Deus vai te abençoar, porque não dá. Não dá. Eu faço o melhor lá onde eu estou. Eu faço o melhor. Como se eu estivesse fazendo para Deus. É assim que tem que fazer. Quando eu não era ainda pastor, não tinha renunciado tudo para fazer a obra de Deus, eu tive várias profissões. Quando eu era incrédulo, muito endemoniado, mas eu trabalhava e fazia o melhor. Era endemoniado até o pescoço, talvez até mais do que o pescoço. Bem, mas eu não trabalhava de qualquer jeito, não. Conheci Jesus, agora eu vou fazer o melhor. O melhor. E onde eu trabalhava, eu fazia o melhor. Não olhava para ninguém. Não olhava para ninguém, queria nem saber. Se os outros chegavam atrasados, não faziam, não queria nem saber. Fazia o melhor. Como se eu estivesse fazendo para Deus. Você faz o melhor, você honra a Deus. Ele é fiel para te honrar. Mas você tem que crer e confiar. Está compreendendo? Crer e confiar. Estou enfrentando um problema no meu casamento. O problema está partindo de você, não, é do marido ou da esposa. Faça o melhor. Procure ter direção, ore. Mas você tem que crer e confiar. Não, estou com medo. Aí não vai dar certo. Esse medo tira a possibilidade de exercitar a fé e confiar em Deus. E isso tem que ser vivido todos os dias. Porque quase todos os dias, raras exceções, quase todos os dias, poderão surgir situações para te trazer o medo. É uma notícia, é uma coisa, às vezes nem aconteceu, às vezes os próprios pensamentos, às vezes o diabo, ele sopra pensamentos. Ele não tem capacidade de ler os nossos pensamentos, não tem. Nem ele, nem os demônios. Mas o diabo sopra pensamentos. Os demônios sopram pensamentos. De repente vem um pensamento negativo. Se você deixar que ele seja alimentado na sua mente, ele vai produzir esse sentimento de medo. Não aconteceu nada, mas o medo veio. O medo veio. Tem muita gente que seguiu a mídia a todo custo. Não põe o pé fora de casa, não põe. Às vezes seguiu o medo de ser infectado. Tem gente até que morreu. Acabou sendo infectado e morreu. Sabia disso? Sabia disso? Tem gente que acabou morrendo. Um monte de gente por aí aterrorizado, com muitas coisas, inclusive com medo de adoecer. Nós estávamos saindo um domingo aqui, os pastores, depois do culto, aí meio-dia e pouco, a gente ia entrar no carro, aí veio uma senhora passando a calçada, ela estava sem máscara, ai meu Deus, estou sem máscara, meu Deus, parece que a gente ia infectar todo mundo. Tem gente que está vivendo aterrorizado por tantas coisas, não é só pandemia. Não é assim que o cristão tem que viver. Isso não é questão de arrogância, de orgulho, mas a Bíblia nos ensina que nós não podemos temer, está compreendendo, sim ou não? Isso não é filosofia de pastor, isso não é ideia de pastor, isso não é doutrina de igreja, isso é ensinamento bíblico, não temas. Então, você tem que verificar, já aprendi a viver isso, Às vezes a pessoa está com um problema de saúde, às vezes está sentindo alguma coisa, nem foi ao médico, nem fez exame, nem orou, nem fez nada.
uma dorzinha que sente já pensa que é uma doença incurável. É gente com medo de tudo. E isso não é o que a Bíblia ensina. Então, deixa eu ler alguns versículos. Eu vou um pouquinho rápido, para a gente poder ter tempo de orar. Tá? Êxodo, lá, Antigo Testamento. Vamos na sequência para facilitar. Êxodo 14, 13 é o segundo livro, depois de Gênesis. Você achou Êxodo? A gente vai na sequência. O povo de Israel estava lá na frente do Mar Vermelho. Milhares e milhares de soldados egípcios vindo para matá-los. Era para matar. Era para matar, exterminar. E na frente deles o mar. Um monte de gente desesperado, 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 desesperado. Aí vem Moisés e diz assim, Êxodo 14, 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não o quê? Oh, mas a situação era gravíssima ou não? Tem alguém aqui com um problema igual aquele? Milhares de soldados vindo nos matar e na nossa frente o mar. Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Aí vem Moisés cheio de fé e confiança e diz, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. Tem alguém com um problema desse aí? Uma situação impossível e gravíssima. Eles estavam correndo o risco iminente de perder a vida. Ali eles estão vindo para nos matar, nós não temos como nos defender. Eram escravos, não tinham arma, não tinham nada. Moisés disse, não temais, não temais, aquietai. Então, isso parece uma pregação. Então, arroz com feijão? Não tem problema ser arroz com feijão. Eu só sei que tem arroz com feijão que abençoa e muito. Não temais. O Espírito Santo está dizendo, não temais, não temais. Porque todos os dias, ou quase todos os dias, nós vamos precisar da fé. Todos os dias nós vamos viver a fé, precisamos viver a fé e demonstrar confiança. E quase todos os dias nós vamos enfrentar situações que vai servir para tentar nos trazer o medo. Nós temos que saber vencer isso. Eu não posso temer. Eu não posso temer, eu não posso permitir que isso domine o meu coração. Números. É só passar Êxodo, Levítico, Números. 14, 9, vamos... Caleb, diante de todo Israel, desesperado por causa dos espias que disseram, a gente não pode entrar na terra não, lá tem gigante, tem isso e aquilo. Caleb disse, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os... Então a gente tem que entrar na terra. Vieram os espias de lá, 12, 10 eram derrotados. Derrotou todo mundo, quase todo mundo. Aí vem Caleb e diz, não temais os povos daquela terra. Deus está conosco, não temais. Ele é o nosso amparo. Quer dizer,
Você não consegue crer que Deus é com você com medo. Você não consegue crer e confiar que Deus é o seu amparo com medo. Essa coisa tira a possibilidade da pessoa crer corretamente e confiar corretamente. Deuteronômio é só o outro livro em seguida, capítulo 1, versículo 21, para a gente poder orar, buscar a presença de Deus e orar. Deuteronômio 1, 21. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou Deus de teus pais. Não temas e não te... Então, agora estão diante da terra, que Deus prometeu, hein? É a grande promessa de Deus. Agora vocês precisam possuir essa terra, mas para possuir, vocês vão ter que usar a fé, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que confiar. Não temas. Vai lá e possui. Existem vitórias, existem portas que Deus abre, vitórias, objetivos que Deus tem para conosco através de nós. Muitas das vezes esses objetivos, essas oportunidades, elas estão cercadas de dificuldades. Se você estiver com medo, Deus me abriu uma porta, mas tem dificuldades. Deus colocou dentro do coração objetivo, mas tem dificuldade. Eu estou com medo, medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de fracassar. Com medo, não consegue manifestar fé e confiança para tomar posse daquilo que Deus prometeu. O medo causa muita coisa. E quando a pessoa está com medo, ela não consegue usar fé, ela não consegue confiar em Deus, ela inclusive procura se justificar. Tem muita gente se justificando. Tem muitos pastores. Você fala, não, a igreja não pode fechar, o povo não pode enfraquecer, tem que fazer culto, toma-se os cuidados, mas faça os cultos, e não podemos aceitar. Tem lugares por aí, os políticos estão se aproveitando para impedir o evangelho de ser pregado e tal. Aí muitos deles, para justificar o medo, a covardia, ele diz, não, irmão, Deus está no controle dessa situação. Não, irmão, nós temos que respeitar as autoridades. Não, irmão, a gente tem que acreditar que Deus está no controle. Claro que Deus está sempre no controle. Não tem nada que foge do controle dele. Isso não quer dizer que a gente tem que se curvar a tudo, se dobrar para tudo. Existem situações que nós temos que lutar. Nós temos que lutar. Você tem é um exemplo aqui, você tem um filho que está lá nas drogas. Você não tem que lutar por ele? Tem. Você tem que lutar por ele em oração, você tem que lutar por ele. Lutar por ele não é se consumir. Você tem que lutar por ele. Aí você vai dizer, não, Deus está no controle. Está no controle. Aquela é uma situação para a gente lutar. Deus está no controle? Está no controle. Só que tem situações que nós temos que lutar. Deus estava no controle? Estava. A terra estava cercada de inimigos, mas agora a ordem é essa. Não temas, não te assuste, vai lá, vamos possuir a terra. Sobe para possuir. Vocês têm que lutar para tomar posse do que Deus prometeu. Amém? Deuteronômio 3, 18. É só passar. 31. Último capítulo de Deuteronômio. 31, 8. Aqui fala de Josué como sucessor de Moisés. Aí a orientação para o povo de Israel. O Senhor
é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te atemorizes. Ela está falando assim, Deus é quem vai adiante de vocês. Deus é com você. Ele não vai te deixar, Ele não vai te desamparar. Mas no final está dizendo, não temas, nem te atemorizes. Por quê? Porque não adianta a pessoa, você dizer, ó, Deus é com você, Deus é contigo, ó, Deus não vai te desamparar, Deus é fiel, Deus não sei o quê. Sim, mas se a pessoa não proteger o coração e a mente, e se deixar dominar pelo medo, aquela certeza de que Deus é com ela não vai existir. Por isso que quando você lida com alguém que está com medo, a pessoa pode conhecer muito bem a palavra de Deus, pode conhecer muito bem a palavra de Deus. Muitos pastores, por exemplo, que é ruim, eu tenho que citar, porque muita gente está vendo isso. Tem pastores que eles têm membros cristãos dizendo, pastor, abra a igreja, vamos fazer o culto, tomamos cuidado, mas vamos fazer o culto, pastor, não, pelo amor de Deus, porque pode acontecer alguma coisa. O pastor pode conhecer a Bíblia toda. Se o medo dominou, já era. Mas se ele disser, pastor, Deus é contigo, ele vai dizer, não, eu sei que Deus é comigo, então vamos lá. Deus é fiel, Deus é contigo, Deus não sei o quê, não adianta. Então, não adianta você transmitir a certeza de que Deus é com a pessoa, de que Deus não vai desamparar, de que Deus vai fazer, de que Deus vai suprir, de que Deus vai providenciar, de que Deus, você precisa falar que Deus vai fazer tudo. Se a pessoa está com medo, tudo que você falou vai por água abaixo. Então aqui o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele que vai na frente de vocês. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Agora tem uma parte que é nossa, não temer, nem se atemorizar, essa parte é nossa. Deus pode fazer tudo, pode nos dar todas as garantias, mas existe uma parte que Ele não vai fazer por nós. Por isso que no final está escrito, não temas, nem te atemorize. Essa parte aí é de vocês, tá? Deus está dando toda a garantia que Ele vai adiante de vocês, Ele será com vocês, Ele não vai desamparar vocês, mas essa parte aí de não temer é com vocês. Então, quem resolve essa parte somos nós. Se não resolver, não vai. Josué capítulo 1, é só passar algumas páginas, você já chega em Josué. Passou alguns capítulos. Josué capítulo 1, versículo 5. Deus falou com ele, após a morte de Moisés. Agora Josué tem que atravessar o Jordão e levar aquele povo para tomar posse da terra. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Só mais alguns versículos. Salmo 56, que é muito importante. Já pregamos sobre isso. Esta semana eu gravei sobre isso já. Salmo 56, que é um grande ensinamento.
versículo 3. Em me vindo o temor, o medo está vindo, está querendo me dominar, aconteceu alguma coisa, está querendo me dominar. Em me vindo o temor aqui é medo, está falando de medo, não é respeito. Hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Nós não podemos temer a nada. Esse temor aqui é no sentido do medo, não é temor para com Deus, no sentido do respeito. Aqui é medo. Então, o medo está vindo. Em me vindo o temor, eu hei de confiar, eu tenho que saber resolver isso. Acontecer alguma coisa, o medo está querendo me dominar. Você tem que se livrar daquele medo e colocar a sua fé e sua confiança para funcionar. Em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Neste Deus, cuja palavra eu exalto, eu colocarei toda a minha confiança e nada o que temerei. Então é muito importante. Nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Nem todos estão enfrentando ou, quem sabe, carregando no coração medo, mas se você diz, eu estou com medo de uma determinada situação, você precisa se libertar desse medo. Isso é fundamental. Já ouvi sobre isso. É fundamental. Você precisa se libertar desse medo, para que a sua fé e a sua confiança em Deus, ela possa funcionar perfeitamente. Amém? Lutas existirão. Tem dias de grandes vitórias, tem dias de lutas, mas Deus é Deus. Amém? Entenderam, sim ou não? Fiquem de pé, por favor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os olhos. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz, a falar tão delicado no meu coração. Meu servo não tem mais. Meu servo não tem mais. Não tem mais, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confie em mim. Confie em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamado. Senhor, eu ouço o teu chamar. E me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz. E sempre ouço a tua voz. Tão linda, tão cheia de amor que diz. Meu servo não tem mais. Não tem mais, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confie em mim. E então tu verás o meu poder. Feche os olhos, por favor, e aproveite esse momento que é importantíssimo e especial para buscarmos a presença de Deus. Mas caso você esteja
carregando medo dentro de você, em relação a qualquer situação, circunstâncias, problemas, medo do futuro, medo de não continuar na fé, medo de algo que possa lhe acontecer, medo em qualquer aspecto. O Espírito Santo está enfatizando, exortando que não podemos temer, não podemos permitir que o medo nos domine. Porque quando alguém é dominado pelo medo, não consegue crer, exercitar a fé de uma maneira verdadeira, não consegue confiar em Deus. E o diabo sabe disso, sabe que o ser humano tem suas emoções, seus sentimentos, mas o diabo sabe que o medo gera dúvida, enfraquece, muitas das vezes impede que a pessoa consiga agir, lutar. Além disso, o medo tira a capacidade do cristão viver sua fé e sua confiança em Deus. Por isso, por muitas e muitas vezes, Deus, a palavra de Deus diz: não temas. Não temer é mais importante do que muitos possam imaginar. Não temer tem uma importância muito grande. Não basta alguém, e o próprio Deus, falar diretamente ou usar os seus servos e servas para dizer: olha, Deus é contigo, Deus não vai te desamparar, te abandonar, te rejeitar, te decepcionar. Se o medo estiver dominando o coração e a mente, todas as garantias vão por água abaixo, porque com medo a pessoa não consegue crer que Deus é com ela. Com medo ela não consegue confiar. Quando Deus chamou Gideão, Israel estava dominado pelos midianitas, amalequitas, povos do Oriente. Eram quase 200.000 inimigos que invadiam a terra, levavam sustento, e o povo fugia para os buracos, covas e cavernas. Mas Deus chamou Gideão e disse: o Senhor é contigo, homem valente. E mostrou para Gideão que queria usá-lo para livrar Israel. Até que chegou o momento que ele disse: não temas, porque você não morrerá. Não temas, fique em paz. Gideão
precisou vencer o medo para crer e confiar que Deus seria com ele. E assim acontece com todos nós. Com medo ninguém consegue crer e confiar nas promessas de Deus, na fidelidade, na grandeza de Deus. Caso você esteja com medo de algo, peço o Espírito Santo para libertar você agora. Não aceite esse sentimento, seja em relação a qualquer coisa. Não temas, não aceite o medo dentro de você. Não aceite o medo no seu coração nem na sua mente. Peça a Deus para tirar, libertar você, dar você condições de vencer esse sentimento negativo, destrutivo, que enfraquece. E seja abençoado, abençoada, porque usando a fé, não havendo medo, podemos usar a fé e confiar em Deus. Lembrando, crendo, confiando que quando Deus age, ninguém impede. Conseguimos confiar que para Deus não há impossíveis, nada grande, nada difícil, nada que Ele não possa transformar, porque Ele é Deus. Fale com Deus. E caso você não esteja dominado pelo medo, está livre desse sentimento, aprendeu a vencê-lo por sua fé e confiança em Deus. Adore a Deus, busque a esse Deus. Mesmo vivendo em um mundo de lutas, de aflições, de batalhas constantes, de adversidades, de impossibilidades, maior é Deus, maior é aquele que está em nós. Aleluia. Maior é o que está em nós do que tudo que há neste mundo. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Ó, nós te glorificamos. Senhor Jesus, por várias vezes disse aos seus seguidores: não temas. Disse aos seus discípulos: não temas. E eles tiveram que aprender a não temer, para poder manifestar a fé e a confiança. Ó, engrandecido seja Deus. Adore a Deus agora. Ele é maior do que as lutas, Ele é maior do que as suas impossibilidades, Ele é maior do que as suas adversidades, Ele é maior do que as circunstâncias, Ele é maior do que os problemas. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima de tudo. Ele é Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Agradeça-o, glorifique, porque Ele é quem vai adiante de nós, não desampara, não despreza, não rejeita aqueles que estão voltados para Ele. Confesse sua fé, sua confiança em Deus. Confesse que você crê na grandeza, no poder de Deus. Confesse que Ele é Deus. Ó, nós te glorificamos. Os santos e os anjos Prostram-se a ti, e os anciões lançam suas coroas e cantam.
Tu és digno. Tu és digno de tudo. Cante para Deus. Tu és digno de Tu tudo. és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. 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 Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Cante, levante as mãos, adore a Deus. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. adore a Deus, agradeça a Deus, glorifique a Deus. Quando aqueles que pertencem a Deus temem, permitem que o medo domine o coração em relação a qualquer coisa, é como se estivesse dizendo: esse problema é maior do que Deus, essa ameaça é maior do que Deus, essa impossibilidade é maior do que Deus. Além de enfraquecer, dá demonstração de que parece que está seguindo, servindo a um Deus pequeno, a um Deus fraco. Ó meu Deus, seja glorificado através da nossa vida. Não há motivos para temer, não há razão para temer. O Senhor é Deus, um exército celestial se prostra diante da tua grandeza. Tu fizestes os céus e a terra, criaste este universo, Senhor, mas está acima do contexto dele. Tu és maior do que este universo, por maior que ele seja. Ó, aceite nosso louvor, aceite a nossa adoração. Dá, Senhor, ao teu povo a tua presença. Tu não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Não há motivos para crermos, ainda que vivendo em um mundo de lutas e aflições. Aceite a nossa adoração. O Senhor é maior do que todas as coisas, maior do que qualquer luta, impossibilidade, dificuldade, circunstância contrária. Tu estás acima de tudo. Tu és Deus. Abençoe o teu povo, Senhor, com a tua presença. Abençoe o teu povo com a tua força, meu Deus. Abençoe o teu povo com o teu espírito, com o teu poder e com a tua força. E que eles vejam, Senhor, a tua grandeza em suas vidas. E que saibam crer e confiar em ti verdadeiramente. E que aprendam a viver com o coração livre, assim como o salmista disse: em me vindo o temor, eu hei de confiar em ti, neste Deus que eu exalto, nele colocarei toda a minha confiança. Nada temerei,
Diga em nome de Jesus, que assim seja. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é grande, maior do que as nossas lutas, adversidades, batalhas, problemas. Não há nada, Senhor, que se compare a Ti. Que esta seja a nossa fé e a nossa confiança. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.